bom dia, boa tarde ou também boa noite, dependendo do momento em que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Everton Louvadeus e esse é o vídeo 6 da série Ecos e Reflexões. Eu estou muito feliz, está sendo muito edificante para mim estar fazendo esses vídeos. É, Trabalhar um pouco aqui nessa plataforma do YouTube tem acrescentado muito a minha arte como um todo, né? Porque eu tenho experimentado isso, né? De ter essa conversa com quem acompanha as minhas artes lá no Insta, tal, no Facebook. Se você chegou agora, eu gostaria de te explicar o que é que está acontecendo. No último mês de outubro, eu estive participando do evento online Inktober, onde a gente tem 31 temas para estar fazendo esse desafio pessoal de desenhar fazer um desenho por dia. Essa série nasceu porque os temas eles são aleatórios, não seguem um sistema, uma lógica, eles são muito aleatórios. E eu, nesse ano, eu trabalhei só com personagem, né, figuras humanas. Tem a, é, às vezes vai ter o auxílio de uma figura de um animal, como é o caso do desenho de hoje, mas assim, em suma, foram com pessoas, né, que eu fiz. São alguns artistas que influenciam o meu pensamento, tal, pessoas no meu cotidiano, irmãos da igreja, pessoas que passaram pela minha formação né, no desenho, assim, tal, os professores, amigos. E então, à primeira vista, quando você olha os desenhos, parece que eu meio que fugi do tema, mas é porque eu trabalhei com um lado mais, assim, de usar os temas, de interpretar os temas como metáforas, assim, com experiências que eu aprendi com essas pessoas, tal, dessa maneira. Aí isso são coisas que não se dá para passar somente no papel, né? Então tem algumas figuras que eu busco destrinchar assim, tá explicando para vocês. E o intuito desses vídeos é esse, né? Essa série Ecos e Reflexões. Passar essas reflexões que primeiro começaram em mim e o bem que elas fizeram para mim é o bem que eu quero que ela faça para você. Então, só mais uma coisa, como diz Bible Talk, que é um podcast que eu acompanho, vamos aos recados paroquiais aqui do canal. É, Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí que você ajuda bastante, né? Tem algumas regras aí do YouTube que é, eu só tenho acesso a algumas determinadas configurações dependendo do número de inscritos que eu tenho, tal. Então, para me deixar a casa mais bonita, eu peço o seu apoio aí, para você deixar o seu like, tal, se inscrever no canal, acionar o sino com as notificações. E é isso aí, pra gente ficar mais juntinho, você que usa utiliza o seu tempo aqui dentro do canal. Desde já eu quero indicar também, eu estive postando no início da semana um videozinho que é um processo de uma arte que eu fiz aqui na Igreja Batista em Cidade Seródio, aqui em Guarulhos. E tem lá um videozinho legal que eu fiz com uma técnica de stop motion lá, bem caseiro mesmo. Eu fui lá tirando as fotos, tá? Fui usando o celular como se fosse uma GoPro e ia tirando as fotos e ficou um processo assim muito legal. Chama não stop motion. Então, tá aqui na série de na minha linha de vídeos, né, aqui dentro do canal, né, então você acompanha lá. Vou deixar o link também aqui na descrição para facilitar. E é isso aí, você curtir lá, compartilha, tal, deixa o seu like. E é isso aí, vamos pro vídeo propriamente dito de hoje, beleza? A arte do dia 6 foi essa aqui. É, eu vou deixar também um link para essa imagem específica, para que vocês não fiquem somente com essa visualização, né? Vai ser um link que vai direto para ela lá no meu Instagram. Então, é isso. Então, vamos começar lá. É,
todos os vídeos tiveram um questionamento que eu deixei, assim, que fazia alguma referência a essa reflexão que eu passei quando pensei no tema. E o, a frase desse dia 6 foi: em que você está firmado? Em que você está firmado? O tema era roedor e a composição foi essa aqui. Essa aqui é a Helena, só que esse nome é fictício. Na verdade, o nome dessa moça é Sara, mas quando eu desenho ela, é sobre esse com o nome dessa personagem Helena. Aqui ela é, é, assume esse papel de Helena. E eu gostaria de explicar primeiro por que Helena, né? Para que vocês fiquem por dentro, né? Por trás do pensamento que eu passei para chegar até um determinado caminho. Beleza? Mas eu pulei uma etapa que foi ler o versículo que eu usei para escolher esse coelho aqui, que é Provérbios 30, versículo 26, que diz assim: os coelhos, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Beleza? Então vamos lá voltar. Então aqui nós temos a Helena. O nome Helena, o trocadilho que eu coloquei, ele tá no HE do re, esquece o Lena por um minuto, e fica só HE. Esse HE é referência a healing, a palavra em inglês que significa cura. Por quê? A Sara, ela foi a minha primeira namorada. E eu sempre fui muito reservado, muito tímido na hora de expressar os meus sentimentos. Tanto que hoje é uma viagem até legal, porque eu consigo conversar comigo mesmo através dos meus trabalhos, através dos meus grafites e tal. Então quando eu tô fazendo lá meu trabalho na rua ou aqui em casa, pintando as paredes de casa ou em alguma tela tal, é um negócio que eu não me sinto sozinho, assim, sabe? É como se eu tivesse em uma conversa comigo mesmo, sabe? Então, por ter essa prática, eu acabei meio que me fechando mais, né? Porque foi levantando essa construção, essa parede, né? De eu falando comigo mesmo, né? Hoje eu externo isso com um personagem chamado Eco. Que você vai conhecer o Eco se você voltar lá no vídeo 1. No vídeo 1 eu explico quem é o Eco, mas só para fazer um resumo, o Eco ele sou eu mesmo, né? Porque o eco é isso, é uma reflexão, é uma repetição. Então, são as mensagens com o eco são coisas assim que experiências diretamente comigo. Então, tipo, é como assim, não adianta eu falar não adianta eu falar uma receita para você que eu mesmo não uso. Então, o Eco, ele é o personagem com quem eu externo isso. Eu externo com o Eco as coisas que eu estou fazendo para não ficar nessa de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, eu procuro sempre, por causa dessa característica de mensagens e tal, só passar para você mesmo aquilo que é realidade para mim. Então o eco ele tem esse papel.
E voltando para Sarah, para Helena, todas as minhas personagens, como essa aqui atrás, ó, opa, essa aí é a Eclésia, aí aqui do lado tem a Miriam, aí lá atrás ali também, ali em cima, é a Morada, ali é só um leão, mas tipo, aqui em cima tá o Eco de novo, mas no geral todas as minhas personagens e os meus personagens, eles falam de um sentimento meu, sim, mas o Eco é aquele que eu falo mais diretamente mesmo, é mais íntimo meu mesmo, tanto que é por isso que é uma reprodução minha mesmo, que eu inclusive eu tenho gostado muito, tenho alcançado um resultado muito satisfatório assim para mim, porque eu tenho procurado melhorar o realismo, né? Então ainda não tá aquela coisa assim, mas em vista de quando começou eu já tenho sentido uma grande evolução. Então voltando para Helena, Reeling traduzido do inglês significa cura, mas no sentido de cicatrização, de tratamento e tal. Como a Sarah ela foi a minha primeira namorada, é, tudo, toda essa questão de ficar guardado pra mim, né? Eu comecei a colocar pra fora assim com ela, de confiar tal, de conversar, né? Porque nós estávamos em um relacionamento, então eu tenho que compartilhar as minhas coisas com ela, porque senão ia ser algo egoísta, né? Eu não me abrir. Mas ainda assim, com ela foi demorado assim, foi um processo, porque eu estava naquela questão de ficar falando comigo mesmo, né? Não me entenda como um doido, por favor, não é patologia, não era uma patologia, era só uma questão de reflexão mesmo. Freud vai dizer que o pensamento é um ensaio da ação, então eu falava comigo mesmo por, tipo, pra fazer o ensaio, né? Pra preparar, tal, antes de falar, tal. Beleza? Eu não sou doido, gente. Por favor, não sou doido. Eu tenho minhas brisas, tal. Meus amigos falam que eu briso por causa da arte, mas é tipo. O meu amor tá aí pela arte, então a gente se externa assim, tipo, mostra felicidade com aquilo que a gente gosta, né? Então, ainda que pareça doido, eu não sou doido, por favor. Então, eu comecei a me abrir com a Sara, né? E foi acontecendo esse processo assim de eu sendo de eu sendo de passar por esse tratamento, né? E então quando eu comecei a pintar ela na rua, já era com esse pensamento, né? Disso que aconteceu comigo através dela. Então, todas as vezes que eu pinto a Sara, a Helena, no caso, são mensagens que têm esse sentido, que tem esse sentido de tratamento e tal. É, tanto que eu não seria até desonesto eu falar que só foram flores, né? Porque a gente terminou o relacionamento. Então, quando quando a gente terminou, eu meio que caí em um buraco profundo, assim, porque eu demorei para me abrir com alguém, e quando eu me abri, eu me apeguei muito. Então foi uma coisa assim que, tipo, é, um sentimento que eu não senti, assim, dessa perda, assim, tal, dessa separação, depois de tanto tempo junto, é que eu devia, sei lá, ter perdido na época da escola, com as paixonites e tal, tudo. É, veio acontecer tudo com ela, né? Com esses meus. Com 20 anos a gente começou a namorar, eu tinha 20 e terminamos quando eu tava com 25. Então foram 5 anos aí, tipo, que eu demorei no início tal, me abri, aí fui aos poucos tal, abri. Aí é, quando a gente terminou eu não soube lidar com isso, mas a vida é feita desses altos e baixos, né? Então eu tenho que aprender tanto das coisas felizes quanto das coisas tristes.
E também tive esse aprendizado. Tanto que é legal que a gente não terminou o relacionamento, mas não se afastou, tal, tipo, como amigo. Existe o contato, sim, como amigo, tanto que tem até pessoas que acham que é meio doido, né, esse negócio de você continuar conversando com o ex-namorado e tal. Às vezes, aí cria até uma repulsa, assim, né, tipo, nossa, depois de ter terminado, tal, depois... só terminou tal, um relacionamento, uma página da história que nós estamos escrevendo enquanto estamos vivos tal, mas não é o fim da vida tal. E não era para ser, não foi. Mas o que é bom que o que fica são essas experiências, né? São esses momentos. E então, a princípio foi por isso que eu escolhi a Helena. Agora ela tá com ele, com o coelho, né? Que é a figura ali do provérbio. Ali é Provérbios 30, versículo 26. Esse texto ele foi escrito por um homem chamado Agur. Pouco se sabe sobre quem foi Agur. No estudo que eu fiz por fora, o Agur ele era um rei que vivera fora de Israel. Então ele não fazia parte de Israel. Ele era uma pessoa de fora. A Bíblia ela tem uma figura de chamar quem não é dentro de Israel de gentil. Assim, tipo, hoje a gente brasileiro, americano, tal, todo mundo que está fora de Israel é considerado gentil. Então vamos ver que o Agur ele era um gentil, mas ele se converteu à fé é, que era expressa no, na, em Israel. E como todo ser humano, ele começou a se indagar acerca dessas questões existenciais, de, tipo, para onde a gente vai e tal, como entender Deus e tal. E esse capítulo 30 vai falar um pouco dessa busca que ele teve. E ele era um rei, e é interessante que o Provérbios começa no capítulo no versículo 1, no, aqui ó, palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá, disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. O santo aqui está com um S maiúsculo, então ele está se referindo a Deus. É legal que o pregador que eu estava escutando, tá ministrando sobre esse texto, ele colocou um negócio que eu achei interessante, que é assim, esse homem, ele era um rei. Então, vamos pensar, o rei, ele tem uma vida diferenciada de uma pessoa comum. Então, ele tem acesso a livros, tal, riqueza, tal, pode comer do bom e do melhor. E esse homem, sendo um rei, tendo esse livre acesso a essas coisas, ele se considerou como não tendo nada. Ele fala que sou estúpido como homem. E, e essa busca, essa conclusão, ele chegou depois de estar diante de Deus e reconhecer o quão pequeno ele era e quão necessitado ele era de sabedoria. Porque a gente tem que sempre pensar que existe essa diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento é toda a informação que a gente recebe, mas a sabedoria é a aplicação desse conhecimento que a gente recebeu. Então, conhecimento sem sabedoria não vai te levar a lugar nenhum. Assim como também não adianta a gente chamar para nós a, a alcunha de sábio sem conhecimento, porque um não anda sem o outro, os dois precisam
estar junto. E ele reconheceu isso a partir do momento que ele começou a andar com Deus. Aí eu volto lá no Salmo, Provérbios 1:7, que diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Temor é um medo, mas num sentido de respeito, de respeitar, de entender assim, é, é, hum, de entender o quão pequeno você é frente a Deus. E esse é o caminho que ele trilhou. Então, no decorrer do, do capítulo 30, ele vai estar tratando sobre as questões éticas, tal, sobre o poder das palavras. Assim como eu já falei no vídeo passado, o livro de Provérbios, ele tem como um grosso assim do seu ensino, princípios de moral e ética. Então, ele vai trabalhar um pouco dessa ética, alguns exemplos para esses princípios de moral e ética. E esse bloco que entra o coelho, ele começa no versículo 24. Ele diz assim: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O gecko que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Então ele vem exaltar essa necessidade de sabedoria. É legal isso do coelho, porque se ele firma a sua casa na rocha, logo ele está protegido, e porque não tem força, ele usou, no caso do coelho, ele usou um instinto natural que ele tem e tal, mas se a gente trazer para as nossas vidas, está mostrando que ele não está dependendo de uma força física, mas de uma força, aqui, ainda que seja um instinto, mas é uma força que está vindo da cabeça dele. Então mostra quão recompensador é a gente buscar a sabedoria. E não só buscar a sabedoria, mas buscar a sabedoria em Deus, que é aquele que é o dono de todo saber e que tem a melhor forma de distribuir isso para as nossas vidas, para que a gente venha realmente ser forte, venha realmente conseguir um objetivo no qual a gente não pise nas outras pessoas para chegar, mas com verdade e justiça. Aqui em casa eu já tive a gente já teve um coelho. No terreno aqui de casa não é com rochas, né? Mas é interessante uma coisa que ele fez, que é assim, ele ficava solto no quintal aqui, porque não é todo com contrapiso, né? Grande parte é em terra. Então, aonde ele fez a toca dele, não tinha rocha, mas é interessante que assim, tinha uma árvore velha e ele fez a toca pegando tipo a frente da raiz dela que estava para fora, né? E entrando por meio da raiz. Então, ainda que não tivesse uma rocha protegendo, tinha as raízes. Então, tanto que quando ele entrava lá, não tinha jeito da gente pegar ele, se quisesse pegar, né? Então, é legal como quando você vê esse instinto e esse ensinamento que existe no coelho, na formiga, aqui no gafanhoto, nos outros animais que ele veio a citar. E que fique isso de lição para a gente, né? Que a sabedoria ela vai nos fazer ser fortes dessa maneira, né? Sem necessitar do músculo, mas vai usar a inteligência, o conhecimento. O Salmo 112, ele vai falar disso.
Salmo 112, ele vai falar sobre a recompensa de quem busca ter esse temor da parte de Deus, que por consequência vai te trazer essa sabedoria. Ele diz assim, aleluia, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. A sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e os se consome. O desejo dos perversos perecerá. Então você vê toda essa recompensa que tem de você ter essa sabedoria vinda de Deus, né? Firmada em Deus, que volta lá para o início, em quem você está firmado. Estar firmado em Deus vai te dar esse respaldo para, assim como ele colocou aqui, ouvir uma notícia triste e não ser abalado. Não estou dizendo que quem está com Deus não passa por momentos difíceis e não sente os baques das dificuldades. Sente sim, nós somos seres humanos e sentimos sim dor, sentimos sim a perda, sentimos sim a falta. Eu acabei de citar para vocês que, sendo crente em Deus, eu terminei um relacionamento e meio que meu chão caiu. Eu fiquei vários dias lá na fossa, tal. Só queria ficar deitado, não tinha ânimo para fazer nada. Então, são coisas que estamos sujeitos a cair. Mas, estando em Deus, você tem alguém em quem se agarrar para se levantar novamente. Aqui eu queria trazer um exemplo mais palpável, assim, ainda que ele é do século XVIII, mas está mais próximo do que uns 2000 anos aí que a Bíblia foi escrita, né? Não, minto. Os 2000 anos que Jesus passou pela terra. Então o livro de Salmos veio antes de Jesus. Então ainda é mais do que 2000 anos para trás. Então o século XVIII está mais perto para a gente, né? Esse aqui é um exemplo de uma pessoa que temeu a Deus e buscou a santidade, né? Que é isso que santidade, buscou ser santo. Santo é alguém separado, é alguém que não vive da mesma maneira que os demais. Não que ele é um excluído, mas que ele tem um foco diferente. Então, e esse homem é o Jonathan Edwards. Ele é considerado um dos maiores pregadores americanos. E ele tem aqui, eu estou lendo um livro, chama As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. Faz parte de uma série chamada Um Perfil de Homens Piedosos, onde a gente tem lá pequenas biografias de alguns homens que fizeram, que estiveram na Terra, né, e que tem grandes lições para ensinar. Esse é o Jonathan Edwards. E aqui no início do livro, no primeiro capítulo, tem uma menção sobre a descendência dele, né? Que vai servir como reforço para isso que o Salmo 112 falou, de que aquele que tem o seu temor, que tem temor de Deus, tem sua descendência abençoada na terra. E vai dizer assim: a influência permanente de Edwards também pode ser medida de outras maneiras. No início do século XX, um estudo traçou a descendência de Edwards. Os resultados foram estonteantes. De Edwards veio uma grande e ilustre prole. 300 ministros, missionários e professores de teologia, 120 professores universitários,
110 advogados, mais de 60 médicos, mais de 60 autores de bons livros, 30 juízes, 14 reitores de universidades, numerosos gigantes da indústria norte-americana, 80 detentores de importantes cargos públicos, 3 prefeitos de grandes cidades, 3 governadores de estados, 3 senadores, um capelão do Senado dos Estados Unidos, um fiscal da Fazenda e um vice-presidente dos Estados Unidos. Então você vê assim o cumprimento daquele Salmo 12, 112, né? Que aquele que teme a Deus, ele tem grande probabilidade de ter a sua descendência abençoada e numerosa. Não, mas aqui eu não posso contar uma fábula dizendo para você que porque você vai temer a Deus, é certo que vai se repetir com a sua vida o que aconteceu com a do Edwards, nesse sentido de políticos, de senadores, de advogados. Pode acontecer? Pode. Mas o Edwards foi o Edwards. Você é você. Deus, ele não faz acepção de pessoa. Por isso, o propósito que ele tem para a sua vida é diferente da que ele teve na do Edwards. Talvez, para isso acontecer na vida do Edwards, foi necessário para a época que ele viveu, para o contexto que ele viveu, para o que precisava acontecer. Para você pode ser diferente. Mas não estou excluindo essa questão da bênção. É que a gente tende a querer só isso, né? Mas a gente tem que buscar Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Essa que é aí que está a diferença. Porque essa coisa de saber onde você está firmado vai disso. No livro de João, capítulo 6, tinha uma multidão que estava acompanhando Jesus, e Jesus estava falando no discurso dele que ele era o pão da vida, que desceu do céu, tal. Aqui tá a buzina de novo, que é a minha gata, ela não deixa, ela só quer fazer carinho, ó, só quer que eu faça carinho nela. Então, tinha essa multidão aí que estava acompanhando Jesus, e no meio deles tinha muitos judeus. E no discurso Jesus falava que ele era o pão da vida, tal, que quem não beber do sangue dele, quem não comesse da carne dele, não poderia ver a Deus. E isso soou muito estranho para os judeus, porque ficou parecendo uma questão de canibalismo, essas coisas assim, né? Eles não citam isso, mas a estranheza deles dá a entender que foi isso, né? Mas Jesus ele estava falando de uma forma figurada, porque comer da carne e beber do sangue dele significa ter comunhão com ele, que é o que hoje acontece com quem é cristão. Quando a gente participa da Santa Ceia, a gente anuncia que ele morreu, e o sacrifício dele, do sangue, da carne dele, foi o que fez, é o que faz a fé cristã existir, né? Que é João 3,16, que Deus amou o mundo, que deu de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava falando disso, de ser ele o elo de restauração do homem para Deus. E aqueles homens acharam isso muito duro quando ele falou isso, porque ele colocou em linhas diretas, né? Se você não participar, não comer, não tem chance para você. Então aquelas pessoas acharam isso muito duro e alguns pararam de seguir ele. Aí ele para e olha para os seus discípulos, para os 12, e fala: e vocês, não querem ir junto com eles, não? Aí Pedro toma a frente deles e fala: Senhor, para onde iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Então, ali a gente vê uma convicção em Pedro que é diferente da que existia naqueles homens. Ele fala: Senhor, para onde iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Saber para onde a gente está indo é tão ou mais importante do que o próprio objetivo. Porque se você não sabe para onde você está indo, corre-se o risco de no meio do caminho você desistir de ir para aquele determinado lugar.
É importante você saber para onde você está indo. Então, Pedro, ele sabia que ele estava seguindo Jesus por Jesus anunciar a palavra de que dele viria a salvação. E era isso que estava sendo importante para Pedro, não o material, o físico. E os judeus, quando eles viam acerca da profecia do Messias, tal, que viria um libertador, um rei, eles acreditaram que viria um chefe, um rei, alguém importante na nação, tal, que moveria Ibope e tal, se fosse no nosso tempo, né? Seria, estaria em todas as manchetes. Mas aí veio Jesus, um filho de carpinteiro, um cara lá que não tinha, vamos dizer, onde cair morto, vamos dizer assim, era um funcionário comum. Então eles tiveram esse choque, né? Mas Pedro creu. E é isso que é importante. É o crer em Deus. É buscar o Deus das bênçãos e não as bênçãos de Deus. Então, quando eu te pergunto em que você está firmado, se você segue a Jesus Cristo, amém. Mas siga Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele faz ou deixa de fazer. Porque quando a gente está com esse tipo de foco, vai ficar mais fácil a gente perder a nossa motivação e parar no meio do caminho. Então, quando eu te pergunto em que você está firmado, é disso que eu quero falar. Então, que a gente seja como aquele coelho que faz a sua casa na rocha, né? E está protegido. E que essa rocha, que a minha, assim como a minha já é, que seja a sua também, Jesus Cristo e Cristo crucificado, que é o sinal de que ele morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia vai voltar para buscar a sua noiva, a igreja, preparada para morar com ele nos céus. Então não se perca por bens materiais, por bênçãos aqui na terra, por cargos. Mas coloque o seu foco, se você não conhece, nesse temor em Deus. Busque conhecer a Deus, busque conhecer o Deus das bênçãos e não buscar as bênçãos de Deus. Porque quando você está com o dono da bênção, ser abençoado é questão, consequência, né? Estar com ele é consequência. Estar com ele, receber as bênçãos é consequência. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha, lança nas suas redes, espalhe essa mensagem. Nós vivemos em um tempo em que tem se feito muito esse marketing da fé, né? E prometendo coisas que não são verdade, são fábulas. E quando elas não se cumprem, né? Acaba manchando o Evangelho. Mas o Evangelho é isso. É essa verdade. É que Cristo morreu por nós quando nós não merecíamos, não merecemos, foi por graça. Então, só de ter a salvação, só de ter essa esperança, a gente já tem que estar mais do que satisfeito, mais do que feliz por ter esse acesso a essa salvação. Beleza? Meu muito obrigado por você que me acompanhou até aqui, até agora. Que Deus te abençoe. Continue acompanhando a série. Estamos aí esse foi o vídeo 6, mas são 31 artes, então ainda tem um longo caminho aí. Vai entrar 2021 e trabalhando. Me acompanha lá no Instagram, se você não acompanhar também, não acompanha ainda também, segue lá. E é isso. Meu muito obrigado e boa noite para você, bom dia ou boa tarde, dependendo do momento em que você estiver assistindo esse vídeo.